Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz esteja com todos nós. Hoje, irmão, mais uma mensagem para você ficar conhecedor da palavra. Estamos aqui pregando em linha com a palavra, o evangelho da graça verdadeira. Irmão, antes de ontem, dia 24 e dia 25, eu botei duas mensagens aí, falando sobre o pecado e a santidade. E hoje, irmão, eu vou pregar uma palavra que mexe com todas as camadas da sociedade. Certo? Meu amado, se você se sentiu ofendido, ou se sentir ofendido por esta palavra que eu vou pregar hoje, você me perdoe. Eu não tenho nada contra a sua pessoa, eu não lhe conheço. Ou mesmo que eu conheça, eu não tenho nada contra você. Aqui eu vou ler a palavra, que ela vai contra as práticas que você pratica. Tá certo? Doa ela quem doer, irmão. A palavra tem que ser pregada. Muitas pessoas que pregam a palavra de Deus não têm coragem de comentar, de pregar essas passagens. Mas eu vou pregar ela doa quem doer. Ela bate a mim, bate a você, bate a qualquer um. Ó, irmão, a palavra que eu vou pregar aqui, ela é direcionada a um certo tipo de gente que vive nessa prática de pecado. E tem um pecado aqui específico que Deus direciona a esse tipo de pessoa que vive na prática desse pecado. E esse pecado, Deus diz que eles são dignos de morte. Ó, irmão, essa morte que Deus está falando, que eles são dignos de morte, tome cuidado, não é para você sair matando ninguém, não. Isso aqui fala de uma morte espiritual, que a pessoa que vive nessa prática desse pecado, ela não tem nenhum tipo de relação com Deus. Tá certo, meu irmão? Não é quem praticou, não. É quem vive na prática. Porque quem praticou e conheceu o mandamento de Deus e se arrependeu e deixou, Deus perdoa, Deus é com ela, irmão. É quem vive na prática, presta atenção, é quem vive praticando e diz que isso não tem nada a ver. Que Deus é na vida dela. É mentira, irmão. Deus não é. Essa passagem aqui leva lá para o capítulo 4 de Gênesis, aonde Caim matou Abel. E ele disse que ia sair da presença de Deus. Deus amaldiçoou ele. Deus disse, tu agora será maldito na terra. E quando tu lavrares a terra, não vai dar mais o seu fruto como dava antes. Diz que ele disse que ia sair da presença de Deus, ia se esconder da presença de Deus, ó, ia andar escondido da presença de Deus, afastado de Deus. E ele diz aqui que ia ser forasteiro, errante na terra. Ia ser vagabundo na terra, errante. Ia andar errando na terra, ia ser mentiroso, todo tipo de coisa que não agrada a Deus, ele ia ser. Mas Deus, aí ele disse, será que quando alguém me encontrar vai me matar? Deus pegou e disse, não, eu vou botar um selo em você. Um sinal, Deus botou um sinal, um selo não, um sinal. Deus botou um sinal nele, para quem visse ele, não matasse ele. Se alguém matasse ele, seria castigado 7 vezes mais do que ele. Aí ele disse, duro é esse castigo para mim, eu não posso suportar. Mas foi o que ele escolheu. Deus já tinha avisado a ele que se ele praticasse o pecado estava à porta dele. Se ele fizesse o bem, ele seria aceito. Mas se ele fizesse o mal, o pecado estava à sua porta e caberia a ele controlar o seu desejo. Mas ele não controlou, ele foi lá e matou, por inveja, matou Abel. Então, irmão,
A palavra hoje é dura. Não tenha raiva de mim, irmão. Não sou eu que estou dizendo, eu vou ler para você a situação que você se encontra hoje. Você que vive praticando esse pecado, vive na prática dele, vive cometendo todo dia e não deixa ele. É dura a palavra, mas tem que ser dita a verdade, irmão. Eu vou aqui pregar o que muitos pastores não têm coragem de pregar. Românica, a depravação humana. Românica, capítulo 1. Capítulo 1, a partir do versículo 20. Eu vou pregar, eu vou ler aqui a partir do versículo 18. Eu ia ler a partir do 21, mas eu vou ler do 18 aqui, ó. A ira de Deus contra a humanidade. O texto diz aqui, a ira de Deus contra a humanidade. Vou pregar aqui, versículo 18, Romano 1, versículo 18, diz aqui, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. Troca a mentira, a injustiça, a justiça de Deus pela injustiça e a verdade de Deus pela mentira. Eles trocam. Olha, 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Olha, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Olha, porque Deus lhe manifestou. Olha, irmão, Deus manifestou tudo isso para que você conhecesse a ira de Deus sobre eles. Olha, pois desde a criação do mundo, olha, vem desde lá de lá, viu, irmão? Vem desde lá. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido visto claramente, sendo compreendidos por meio de coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ó, irmão, as coisas de Deus, eles não respeitaram. E eles começaram a obedecer as coisas criadas, a obedecer os desejos do próprio homem. Não obedecer os desejos que Deus criou para eles. Então eles se entregaram aos seus desejos dos seus corações, às suas mentes contaminadas, às suas mentes possuídas pelo erro e pelo pecado e pela injustiça e pela mentira e pelo engano, né? E Deus diz que eles são indesculpáveis. Ó, irmão, não tem como Deus desculpar eles, não. Só se abandonarem, né, irmão? Mas se continuar, o que continua, eles são inculpáveis. Inculpável, irmão, é sem chance de receber o perdão. Tá certo, meu irmão? Aqui, ó. O 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscurecendo-se. Tá vendo, irmão? Eles se tornaram insensatos, fúteis, sem valor nenhum. Mentes insensatas, coração, irmão, o coração obscureceu. Não entra, a palavra não entra, irmão. Eles não deixam entrar a palavra, eles não querem saber. Se escureceu. Aí o 22 diz aqui, ó, dizendo ser sábio, tornaram-se loucos. O 22, ó, irmão, eles dizem que são sábios, e Deus diz que eles tornaram-se loucos.
Olha o 23. Trocaram a glória de Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança de homem natural, bem como de pássaro, de quadrúpedes e de répteis. Olha, irmão, aqui está falando sobre imagem de escultura de homem, de animais, de quatro patas, e está se falando de animais quadrúpedes, e está se falando de répteis, de serpente, animais que se rasteiam. Terrível, irmão. Mas quantas pessoas não adoram, não veneram essas imagens? Não diz que é só por lembrança. Pesado, né, irmão? Você ter uma foto do seu ente querido, irmão, não faz mal não, não é mal não. Mal é você venerar ela, adorar. Ou você adorar um animal, imagem de escultura, ou de réptil, de serpente. Tem gente que anda com umas aqui no braço. Usa porque venera, né, irmão? Misericórdia. Deus tenha compaixão, né, irmão? A palavra é dura, mas tem que dizer a verdade, né? Irmão, vamos para o 24. Pois isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Ó, irmão, Deus entregou eles aos sentimentos, às paixões pecaminosas na sua mente, para fazer relações sexuais do jeito que quer, irmão. Deus entregou. Deus os abandonou. Isso aí que eles fazem é da própria mente dele, maligna, pecaminosa, que Deus abandonou. Deus não quer saber dessa gente, irmão. Estou dizendo da gente que vive praticando essas coisas. Não é de quem praticou e deixou, não. Quem praticou e deixou, Deus tem misericórdia. Mas quem vive, a situação é essa. É nua e crua, é dura, mas tem que pregar, irmão. Tem que falar. Olha, o 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e os seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Ó, irmão, eles trocaram a verdade de Deus. Eles não quiseram conhecer a Deus e preferiram conhecer o que os homens dizem. Trocaram o Deus, o pensamento de Deus pelo pensamento dos homens, das coisas criadas, daquilo que ele criou. Tem gente que diz, não, irmão, isso não tem nada a ver, não, Deus é com você. É não, irmão, é não, é não. Está mentindo, quem disser isso está mentindo. Está querendo inflamar o teu ego. A palavra é dura? É. E Deus, irmão, não volta atrás. Lá em Romanos, capítulo 11, versículo 29, está dizendo que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Irmão, Deus não pode voltar atrás. Deus não é mentiroso. Ele não pode voltar atrás. O que ele decretou, está decretado, irmão. Doa quem doer. É duro para quem vive nessa prática? É. Mas uma palavra de conforto. É dolorosa? É. Mas quando você tem a conscientização, que nem o filho pródigo, que saiu e vivia na vida toda regressa daquele jeito, e depois ele caiu em si, reconheceu, ele voltou, o pai recebeu ele de braços abertos. Então Deus te recebe também, irmão. Mas lembre-se que ele reconheceu. Ele reconheceu lá, ele levantou, deixou a vida pregressa e voltou para a casa do pai. Tá certo, meu irmão? Então, cabe a você deixar o erro. Você que é corrupto,
Você que engana as pessoas, você que mente, você que rouba, você que mata, você que adultera, você que inventa mal dos outros, você que persegue os outros, vive perseguindo, você que é intrigado com os outros, você que não tem amor pelo seu próximo. Pesado, viu, irmão? Mas é a verdade, viu? É a verdade. Você que tem ira contra os outros. Ó, irmão, vou lhe dizer uma coisa. Nua, crua e verdadeira. Ó, irmão, você não tem que perseguir ninguém, não. A luta não é contra aquela pessoa que você tem raiva, não. Você está lutando errado. Você não tem que lutar contra quem faz o mal a você ou contra quem você tem ódio, tem raiva, tem inveja, não. A luta é aí dentro do seu coração, para não criar esse ódio, essa ira aí dentro de você. Você está lutando errado. Quando Paulo foi perseguir os discípulos e trazer lá para Jerusalém para matar, ele estava perseguindo os discípulos. Jesus respondeu para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Irmão, tu está perseguindo um servo de Deus. Todos nós, irmãos, somos irmãos. Independente de qualquer coisa, nós somos irmãos, nós devemos amar uns aos outros como Cristo amou. A luta, irmão, não é contra fulano que não faz nada por mim, não. A luta é aqui dentro do meu coração, para eu não ter ódio dele. Para não inflamar nenhuma raiz de amargura. Lá em Tiago ele está dizendo, olha, não deixe brotar nenhuma raiz de amargura dentro do vosso coração. Que isso contamina o homem, irmão. É isso que leva o homem a sair da presença de Deus. A luta, irmão, é aqui dentro. As pessoas estão lutando errado, estão sendo inimigos uns dos outros, fazendo mal um contra os outros, defamando, inventando mentira. Agora, irmão, quando a pessoa pratica aquelas injustiças, e quando a gente comenta, nós não estamos mentindo, não. Nós estamos falando a verdade. Agora, duro é para quem vive nessa prática e aceitar que está errado. E querer passar por certo e botar o erro no outro. Entendeu, meu irmão? A palavra aqui é dura, mas eu acho que eu estava no 26. Por causa disso, Deus, 26 eu li, Deus entregou a natureza deles aí, irmão. Eles vivem de qualquer jeito. Entendeu, meu irmão? O 27, olha. Da mesma forma, os homens também abandonaram as suas relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homem, e recebendo em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Olha aí, irmão. Até os homens trocaram o desejo natural, que era o homem com o homem e a mulher com a... Não, é o homem com a mulher e a mulher com o homem. Aí, todas as duas raças aí se trocaram. A mulher trocou o uso natural, que era a mulher com o homem, e agora é mulher com mulher. E o homem também trocou o uso natural do homem com a mulher, e agora é homem com homem. Deus, irmão, entregou as paixões dele, Deus abandonou eles, e Deus disse que eles recebeu o castigo merecido, diz que eles são dignos de morte. Vai chegar lá na frente, vou chegar. Deus disse que eles são dignos de morte, não só aqueles que vivem nessa prática, mas aqueles que concordam e aqueles que dizem, ó, irmão, pode fazer isso, não tem nada a ver não. Até esses são dignos de morte também, irmão. Mas não é para sair matando ninguém não, irmão. Essa morte aqui está se falando de uma morte espiritual. A verdade de Deus não entra na mente deles, não entra no coração deles, irmão.
porque eles não deixam a prática daquilo que eles vivem. Eles não são capazes de deixar. Agora, quem deixa, Deus perdoa. Quem deixa. Quem não vive nessa prática, Deus perdoa. Glória a Deus. O 28 aqui, irmão. Olha, o 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Ó, irmão, essa prática, Deus queria que eles praticassem isso? Não, irmão. Deus não queria. E nem quer, irmão. Pode, irmão, de repente o cabo até praticou. Não é a vontade de Deus, é um desejo carnal seu. Mas Deus perdoa aquele que reconhece e deixa, irmão. Não é a vontade de Deus. Davi, quando mandou matar Uria, ou quando adulterou com Betseba, não era a vontade dele, era um desejo carnal que ele teve e ele fez, mas Deus perdoou. Deus também perdoa, irmão, você, se você cometeu algum pecado desse, você deixar. Agora, viver praticando, irmão, olha, não venha querer fazer a palavra de Deus mentira, que não faz não, irmão. Deus não é mentiroso, não. Deus não pode ser tentado pelo mal. Tiago escrevendo diz, toda tentação é humana. Deus não pode ser tentado pelo mal, irmão. O homem até erra. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5 em diante, está dizendo, fazei morrer a vossa natureza terrena. Os desejos carnais, irmão. Diz aqui, ó, Deus os abandonou à disposição. Eles são reprováveis, irmão. Estão reprovados diante de Deus. Deus reprovou eles. Quem vive praticando. Olha, o 29. Olha, tornaram cheio de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigo de Deus, insolente, arrogante, presunçoso, inventam mentiras, inventa maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacável, embora conhecendo o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que a praticam. Ó, irmão, Deus reprovou eles. Deus está dizendo que eles são dignos de morte. Mas não é, irmão, para ninguém sair matando eles, não. Que não é você pegar e matar eles, não. Eles são dignos de morte. É uma separação de Deus para sempre. Eles não têm comunhão com Deus. Eles não têm vida com Deus. Eles são dignos de morte. Mas é a morte, irmão. Essa morte é a morte espiritual. É a morte que não vai morar com Deus, que não vive com Deus. Agora está falando aqui, irmão, as pessoas que vivem na prática desse pecado. Não só ela, mas também consentem aqueles que praticam. Até você em concordar com as práticas dele, irmão. Pesada a palavra. Acabou-se aqui, irmão, o vídeo ficou grande, mas essa é a verdade de Deus, que muita gente não tem coragem de pregar, irmão. Mas é a verdade. Ó, irmão, eu li aqui para você. Não tenha raiva de mim não, irmão. Isso aqui, quem falou foi o apóstolo Paulo, que escreveu o livro aos Romanos, escreveu lá em Roma, quando ele estava preso lá. Ele falou para os romanos.
E hoje, irmão, aqui Paulo estava pregando para aquele povo que vivia essa vida pregressa dessa época. Venha, vamos, passa os tempos e venha para hoje. Como é que anda a humanidade de hoje? Será que a humanidade de hoje anda nessas práticas? Será que a humanidade de hoje vive essa mesma vida? Uma reflexão, irmão, para você ter conhecimento da verdade. Que Deus continue te abençoando e que você que vive praticando isso, que você possa ter uma iluminação de Deus e deixar essa prática pecaminosa, porque essa prática pecaminosa, irmão, vem da descendência de Caim. Agora cabe a eu e a você controlar, dominar os impulsos, os desejos. O vídeo está grande, mas eu deixo a graça e a paz. Que Deus continue te abençoando. Ó, irmão, você está vivo porque o Espírito de Deus está aí dentro de você. Agora, o Espírito de Deus não vai se manifestar em você se você não deixar essas práticas. Enquanto você continuar, ó, irmão, sou bem sincero a você, Deus não está nesse negócio não, viu? Amém, meu irmão? Graça e paz, Abba Pai, em nome de Jesus, amém.